pessoal, olá espectadores e internautas da Amazônia e do mundo. Hoje a Web TV do Portal Amazônia vai falar a respeito de pesquisas na Amazônia. Todas as oportunidades, vamos falar sobre as estratégias, as dificuldades, enfim, vamos falar a respeito de pesquisa. E para falar a respeito desse assunto super interessante, nós temos a presença do Sérgio Luiz, que é diretor da Fiocruz Amazônia, e do Alciliomar Ugarte, que é historiador aqui da UFAM. E também teremos a participação especialíssima da Miriam Marmontel, do Instituto Mamirauá, direto de Tefé, na região do Médio Amazonas, aqui no interior do estado do Amazonas. Antes de começar, eu quero que vocês vejam as matérias que o Portal Amazônia já publicou a respeito de pesquisas desenvolvidas aqui na nossa região. Eu acredito que vocês já estejam vendo aí. Temos uma matéria dos 4 maiores institutos de pesquisa aqui da região ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Problemas técnicos? Não, tá aí. A respeito do novo, começando com um vírus descoberto aqui em circulação em Manaus, que foi publicado, um trabalho publicado pela Fiocruz Amazônia, representado aqui pelo Sérgio Luiz, o seu diretor. Temos mais. Olha só, o INPA estuda a presença de um vírus da mesma família do HIV aqui na Amazônia. São todas pesquisas desenvolvidas aqui na região, por pesquisadores aqui. Olha só, reabilitação. Está aí os 4 maiores institutos de pesquisa da Amazônia. Para quem não sabe, a gente tem um ganhador do Prêmio Nobel trabalhando aqui, que é o Felipe Fiançaig, no INPA. Bacana, né? Essa matéria cita o INPA, cita o Instituto Mamirauá, a Fiocruz, cita também o Museu Paraense Emílio Guedes. E a gente vai começar interagindo com a Miriam Marmontel, que está lá em Tefé, no interior do Amazonas. Ela que é especialista em mamíferos aquáticos e desenvolve trabalhos de pesquisa e também a reabilitação de peixes-bois, né, que são devolvidos à natureza, que são resgatados e depois devolvidos à natureza. Bom dia, Miriam. Bom dia, Isabel. Olha, muito bom ter você aqui no Amazônia Interativa. Miriam, começa falando pra gente como é que é trabalhar, desenvolver pesquisas no interior do Amazonas. Olha, Isabel, eu acho que eu poderia dizer que é estimulante, né? Estimulante em vários sentidos. No sentido físico, porque a gente passa o ano todo sob um calor intenso e umidade intensa, né? Então a gente não tem aquele... Eu, por exemplo, venho do sul, sou gaúcha, e a gente está acostumado àquela paradinha ao longo do ano, né? Na primavera, no inverno, quando o metabolismo baixa um pouco e a gente dá uma descansada. Aqui é tudo intenso o tempo inteiro, então tem esse estímulo muito forte. Por outro lado, tem um estímulo muito forte do trabalho que a gente faz, né? De estar inserida nesse local, essa floresta magnífica, com tremenda biodiversidade e com belezas naturais incríveis, né? Então é estimulante e desafiador. E ao final, acho que de tudo, né? Depois de fazer a pesquisa, de encontrar os resultados, de contato com as pessoas, eu acho que ele é extremamente gratificante. Bacana. Miriam, e fala pra gente se você sempre quis pesquisar, se sempre quis trabalhar aqui na Amazônia. Sempre, Isabel, sempre foi um sonho, desde pequena, né, paixões, que eram a Amazônia, a floresta e o mar. E aí eu comecei cumprindo esse sonho com uma faculdade, eu sou sonógrafa por formação, né? E depois fui transportada para o grande rio-mar, que é o Amazonas. Então, de certa forma, eu consegui conciliar a paixão pela Amazônia com a paixão pelo mar. Falta um pouquinho de sal aqui, mas de vez em quando eu dou uma corrida e trabalho com os mamíferos aquáticos da costa, né? Então, supro essa necessidade. E dentro do trabalho da Amazônia, a paixão sempre foi dos mamíferos aquáticos. Eu comecei trabalhando com botos no sul. Depois eu me apaixonei pelo boto cor-de-rosa, quando eu aprendi sobre ele, sobre o peixe-boi. Fui fazer pós-graduação com esses animais e aí, nesse momento, quando eu estava terminando, eu fui convidada pelo Márcio Aires, que estava naquele momento implantando a reserva Mamirauá,
para vir trabalhar aqui na região, justamente com os mamíferos aquáticos. Então foi assim perfeito, né? Tudo casou, tudo conspirou para que eu viesse morar aqui, e aqui eu já estou morando há 22 anos. Bacana, Miriam. Olha aí, gente, essa foi a Miriam Marmontel, do Instituto Mamirauá, pesquisadora do Instituto Mamirauá, falando a respeito da experiência dela pesquisar aqui no interior do Amazonas. A Miriam volta ainda durante o Amazônia Interativa, tá bom? Continuem ligados aí. Miriam, aguarda aí que você já vai voltar aqui para continuar conversando com a gente. Eu volto aqui para o estúdio com os nossos convidados. Gente, quais são as oportunidades de pesquisa que tem aqui na Amazônia? Bem, no caso das humanidades, existem várias oportunidades nos campos da história, da antropologia, da sociologia, da linguística. Enfim, há uma gama considerável de objetos de pesquisa dentro dessas áreas que hoje fazem parte do universo de investigação de muitos programas de pós-graduação que a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas vem desenvolvendo, incluindo aí, por exemplo, o programa de pós-graduação em História, mantido pela Universidade Federal do Amazonas e que é ligado ao Departamento de História onde eu trabalho. E dentro da parte da saúde, a gente também entende que a saúde ela não pode ser vista também apenas como objeto simples visto da forma da doença, né? Então, o processo saúde-doença, na realidade, ele faz um encontro com tudo isso que o professor acabou de falar, porque muita raiz de alguns problemas de endemias nossos está diretamente relacionado com a cultura, com o modo de vida da população. Nós estamos acabando a seleção num programa nosso de pós-graduações, que é Condições de Vida e Saúde na Amazônia. Esse curso tem como a área principal de concentração a saúde coletiva. E justamente a gente na Fiocruz tem essas duas áreas, que é a área mais biológica e também a área social. E o grande desafio desse curso, que está sendo posto para a gente agora, é fazer com que a gente consiga construir esse link entre a cultura, entre todos esses aspectos que o professor colocou, junto com a saúde. Porque se você ver apenas a saúde como foco na doença ou no problema, você perde as oportunidades de você conseguir fazer realmente o controle e fazer de forma mais adequada o tratamento ou conhecer o problema para você poder chegar a uma medida mais certa de controle, de eficiência no seu tratamento. É muito interessante vocês fazerem essas colocações, porque antes do programa começar, a gente estava conversando aqui a respeito do roteiro, né? Estava dizendo que a maioria das pessoas tem a ideia de que aqui na Amazônia a gente tem mais oportunidades de pesquisa na fauna, na flora, né? E essa colocação do Sérgio em relação aos hábitos das pessoas e tudo mais, isso é importante, porque não é só os animais e a nossa floresta que a gente tem para estudar, né? A gente também tem que acompanhar, também tem que considerar o Amazônida, né? As pessoas. Correto. Então, desse ponto de vista, a história e a arqueologia têm muito a contribuir no que diz respeito à historicidade do que chamamos genericamente de homem amazônico, do amazônida. Primeiro porque os seres humanos estão aqui nesta região há pelo menos 12 mil anos, com diferentes fases de ocupação, reprodução, a ponto de termos indícios de grandes ocupações quando os primeiros europeus chegaram à Amazônia. Numa clara interpretação de que esta região ela era densamente povoada, principalmente ao longo dos grandes rios. E também, justamente conhecendo essa parte da história, você pode conhecer também e entender como que alguns parasitas e alguns agentes patogênicos entraram no Brasil, se dispersaram. Sim. E também entender como que a ocupação do homem por esses espaços da Amazônia influenciou na emergência ou na reemergência, ou influenciam ainda
culturalmente na produção das endemias e nos processos de saúde e doença da nossa região. O Sérgio tem bastante razão nesse aspecto, uma vez que cronistas dos séculos, principalmente do século XVII, já haviam registrado epidemias, talvez do encontro entre esses diferentes agentes patológicos oriundos da Europa e aqueles que se encontravam já nos ambientes amazônicos. Sem dúvida, isso desde a época de Hipócrates, que ele já fazia a correlação entre, por exemplo, entre a quantidade de mosquitos e a produção de doença, quer dizer, de uma forma bem, digamos, primitiva, mas já existia a relação, e isso hoje em dia, se a gente fizer um olhar nessa situação para os tempos atuais, é quase que muito idêntica a situação. Tem diferenças no tempo, temos diferenças no espaço, mas temos muitas semelhanças ainda que dentro desse contexto. Gente. Agora nós vamos chamar a Guilherme Montel de novo lá em Tefé, que vai falar para a gente como é que funciona essa interação da pesquisa com as comunidades tradicionais aqui no interior do Amazonas. Oi, Miriam, fala pra gente como é que funciona essa interação, você que trabalha aí com mamíferos aquáticos, botos, peixe-boi, como é que funciona isso aí? Isabel, essa comunicação, né, essa interação com as comunidades tem sido um constante desde o início, desde a implantação da primeira reserva, né? Nós trabalhamos atualmente em 2 grandes reservas de desenvolvimento sustentável, que são a Mamirauá e a Manã. A primeira delas, a Mamirauá, foi quando nós estivemos aqui na região e começamos a ter os primeiros contatos com os comunitários. E, nesse momento, eles sempre foram partícipes de todos os processos, né, de decisão, de tomada de decisão, de discussões do que seria feito com essa região, com as reservas e com os projetos que iam ser implantados lá dentro. Então, tanto na área biológica quanto na área social, que nós também atuamos, eles têm sido participantes muito ativos. No caso da pesquisa, né, nós temos vários comunitários que são nossos assistentes e que são, assim, praticamente co-investigadores, né, nos ajudam na pesquisa, nos compartilham informações das espécies que conhecem conosco e aprendem junto conosco aquilo que nós estamos descobrindo. E no lado social, nós também temos uma pesquisa e uma atuação muito forte, né, que inclui também a parte de historiografia, de arqueologia, a parte de doenças. Nós atuamos muito em termos de prevenção, né, que outras ações já ficam fora da nossa missão, mas nós trabalhamos muito em pesquisa social também. E isso tudo com uma interação extremamente forte e direta com as comunidades, inclusive com formação de lideranças, né, para eventualmente tomarem a frente do manejo completo da reserva. Interessante. Miriam, agora fala pra gente como é que funciona a habilitação de peixe-bois aí em Tefé. A população participa também? Porque nas matérias que vocês enviam aqui pra gente, a gente vê que parece que é um evento no dia em que esses mamíferos vão ser devolvidos à natureza. Parece que bastante gente participa, tem tipo uma festa realmente, essa interação. Como é que funciona isso aí? Certamente o momento da liberação é uma festa muito grande, né? Porque é o ápice, assim, o sucesso, ou o início do sucesso de todo o processo, né? Mas as comunidades estão envolvidas desde o início, desde o resgate, né? Que acontece quando o peixe-boi é encontrado sozinho, né? Ou a mãe foi morta, ou ele se malhou numa rede de pesca, que foi trazido para nós chamamos carinhosamente de centrinho. É o Centro de Reabilitação de Peixe Amazônico de base comunitária. Então, só aí pelo título você percebe que tem um envolvimento comunitário muito forte, né? Desde o resgate, toda a manutenção do animal, todos os cuidados diários assim, ao longo de 2 anos, né? Cada animalzinho nós reabilitamos durante cerca de 2 anos, que é o tempo que ele costuma passar com a mãe na natureza. Depois disso, ele está desmamado, né, pronto para ser solto, e aí, então, uma participação muito festiva, né, desse movimento de soltura, de devolução do animal, que foi resgatado, reabilitado, salvo,
de volta à população natural para fazer parte, né, dessa população nativa e continuar reproduzindo e orientando a população de peixe-boi. Ok, eu agradeço a participação da pesquisadora Miriam Marmontel, direto do Instituto Mamirauá, aqui na cidade de Tefé, no interior do Amazonas, na região do Médio Amazonas. Miriam, um grande abraço. Obrigada a todo mundo aí do Instituto Mamirauá que possibilitou que você pudesse participar do nosso programa. Agora, voltando aqui, gente, quais são as principais dificuldades que os pesquisadores enfrentam aqui na Amazônia? Seja de as grandes distâncias, porque a Amazônia ela é gigantesca, né, e não tem como chegar a determinados lugares que não seja por rio, né? A gente não tem aqui uma malha rodoviária muito extensa, enfim. E em relação também a patrocínio, porque a pesquisa ela é feita através de possibilidade, né, facilitada através de bolsas, essas coisas. Como é que funciona assim? Como é que são essas dificuldades aqui? Bom, dentro desse tema que você falou por último, a questão, a gente tem alguns problemas operacionais, sem dúvida nenhuma, como a parte de financiamento, a parte que a pesquisa na Amazônia, no mínimo, ela pode ser no mínimo 30% mais cara do que uma pesquisa que possa ser realizada em outros locais. A gente está fazendo, inclusive, na Fiocruz, uma pesquisa agora sobre custos de avaliação de pesquisa na Amazônia. A gente sabe, uma passagem aérea para a gente se deslocar até qualquer lugar, como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que agora, por exemplo, não tem mais voo, estava custando R$2.000 ida e volta, nessa faixa. Mais caro que uma passagem, digamos, lá para o sul. Então, quer dizer, a gente tem dificuldade de voo, tem dificuldade de deslocamento. E o pesquisador não tem uma facilidade, alguma coisa assim, não, Sérgio? Não tem nenhuma facilidade. Paga o preço cheio? Paga o preço cheio normal, como qualquer outra pessoa. Nós estamos, existe agora uma iniciativa do Exército Brasileiro, fazendo um grande programa de tentar apoiar a pesquisa nessas áreas mais distantes. Uma iniciativa do Comando Militar da Amazônia, que eu acho que tem tudo a ver, junto com o INPE, com as instituições, e que pode ajudar muito. Então, nós temos esse problema de logística, de distância das áreas para serem atingidas, das comunidades, porque às vezes você vai de barco, até pode ir de barco de linha até uma grande cidade. Mas, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, para você atender as comunidades indígenas, você tem que entrar num bote, você tem que passar o bote por cima das pedras para poder alcançar do outro lado. Nas áreas Yanomamis, a mesma coisa, você depende de voos fretados para entrar nas áreas Yanomamis. Nas áreas das populações ribeirinhas do Alto Solimões, você vai de barco, mas você depois tem que ter a canoa para entrar, encontrar as pessoas. Quer dizer, a gente tem diversas dificuldades nesse campo de logística, porque peso, carregar material. Então, não é muito fácil, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, hoje em dia, né, a parte da comunicação tem dado também saltos espetaculares de ajuda a gente, né? Antigamente a gente ficava na Amazônia muito mais isolado, até por causa da questão da bibliografia. Hoje em dia você recebe pela internet tudo, você tem acesso aos artigos, você consegue trabalhar essa parte melhor, mas as dificuldades de logística continuam as mesmas. E para complementar o que o Sérgio expôs ainda há pouco, eu teço um grande elogio aqui ao Comando Militar da Amazônia, que em 1995 possibilitou aos pesquisadores da UFAM, da Fiocruz, do INPA, num projeto intitulado Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas, essa parceria, porque nós fizemos visitas, por exemplo, a Iauareté, e Maturacá e Ariabu, justamente com o apoio do Exército Brasileiro. Justamente. Então a logística naquele momento foi dada pelo Exército Brasileiro, que na verdade tem sido um grande parceiro das instituições de pesquisa aqui na nossa região. Agora é interessante também, só para retomar o aspecto da facilidade com que a internet nos colocou próximos a essa bibliografia em nível nacional e internacional, mas isso é só para os grandes centros, né? Porque ainda nas cidades dos nossos interiores, a dificuldade de comunicação e de acesso à internet continua muito grande também. Bacana, né? Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu vou pedir dos nossos convidados as considerações finais, 30 segundos para cada um. Bom, pesquisa na Amazônia realmente não é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa espetacular dos resultados do que proporciona
em termos de inovação e ainda é um grande mistério a ser desvendado. Tem muitas lacunas para serem preenchidas. Na área da saúde, nós temos diversas lacunas que precisam ainda ser conhecidas. E é isso, eu acho que, por o outro lado, é fantástico trabalhar na Amazônia, fantástico poder conhecer as comunidades, o povo amazônico, e poder trabalhar isso dentro da saúde. É um grande desafio, mas é um desafio espetacular. Da minha parte, eu queria dizer que esses desafios, em vez de desestimularem, têm que nos estimular para nós produzirmos mais conhecimentos dos mais diversificados aqui sobre a nossa região. Como eu disse, e aqui fazendo essa ponte com a área de saúde, nós temos muito a dialogar, muito mesmo, porque é o estabelecimento de parcerias que vai nos colocar num novo patamar de conhecimento dentro dos critérios universais. E agradeço essa oportunidade de estar aqui falando para tantas pessoas que nos assistem neste momento. Nada, o WebTV do Portal Amazônia que agradece a presença de vocês dois. Professor Auxílio Malgarte, que é historiador aqui da Universidade Federal do Amazonas, o Sérgio Luiz, que é diretor da Fiocruz Amazônia, e a Miriam Marmontel, que é pesquisadora lá do Instituto Mamirauá e que ainda está acompanhando a gente aí. Pessoal, continue nos acompanhando pelo portal amazônia.com e nós temos novidades no aplicativo Eu Amazônia. Você pode baixar ele no Google Play, na Apple Store e agora também pode ir para o Windows Phone, tá bom? Baixe o aplicativo, diga pra gente o que está acontecendo aí na sua cidade a respeito de eventos, festas, mobilidade urbana, trânsito, enfim, nos conte o que está acontecendo aí. Você pode mandar foto também, fiquem ligados, quem sabe o seu relato não vira uma matéria aqui no Portal Amazônia, no Amazonsat ou na CBN Amazônia. Pessoal, e é isso, muito obrigada pela sua audiência e até mais. O programa foi curtinho hoje, né, mas... Você achou que foi bom? Maravilhoso, sensacional, com certeza. Gente, é sempre bom a gente falar a respeito desses assuntos que as pessoas, assim, não é que elas